Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Mas a Ação Games não tinha acabado? Só na teoria. Está no ar mais um episódio de História Revista. E como viemos parar aqui? No editorial da edição anterior, eles avisaram que de vez em quando uma edição apareceria nas bancas ao acaso. Essa aqui foi a primeira do tipo, ficou conhecida como Ação Games 2003-1. A outra, da segunda metade do episódio, 2003-2. Em termos de assunto, essa daqui é similar a um episódio recente que tivemos dia desses com a EGM Brasil. Falaram das mesmas coisas basicamente. Os anúncios de vários jogos de Final Fantasy, o jogo do Matrix, Lan Houses, Counter-Strike, mais os detonados do Tenchu 3 e Pokémon Ruby e Safira. Com a volta da revista, infelizmente voltou o frango também, mas o pessoal procurou usar esse filho de uma égua de um jeito mais útil. Em vez de esculhambar os leitores, ele botou o alvo na própria Ação Games e apontou umas pisadas de bola que aconteceram em certos momentos. E ele tem razão. Por que certa edição teve um detonado do Metal Slug, um jogo que a única coisa que se faz é andar pra frente e atirar? Nem era ainda o Metal Slug que tinha caminhos diferentes e que, ainda que fosse ele, por que fazer um detonado? Esse jogo tem tantos segredos assim? Esse outro aqui, no tempo que as capas eram sem texto, só tinha imagem. Fizeram algumas muito boas, tipo uma do Gran Turismo, e também tiveram casos como esse Crash que ficou uma coisa sem comentários. Tem mais dois momentos dessa fase que parecia mais desespero e vale tudo do que qualquer coisa. O game da gata, que foi uma desculpa para colocar alguma subcelebridade com pouca roupa falando como gosta de jogar videogame. Mesmo que o público da revista fosse 100% de punheteiro, isso era uma encheção de linguiça que não funcionava e não acredito que fosse mais eficiente do que botar uma propaganda ali. Com a propaganda eles pelo menos ganhariam dinheiro extra. No mesmo nível, ou melhor, no nível até mais baixo, teve a sessão Test Drive que eles pegavam as verdadeiras subcelebridades, as que inventaram essa palavra, e diziam que testavam alguma coisa, algum jogo, algum acessório. Era gente da laia desses dois que não sei quem são e não quero saber, e esse outro verme que nesse tempo já era tudo que a TV brasileira tinha de errado. E é incrível como agora ele conseguiu bater a própria marca. De vez em quando eles pegavam alguns leitores para fazer isso, mas a maior parte dos casos foram pessoas que não mereciam estar ali. E fico feliz em dizer que não deu certo. Outro ponto colocado como um momento ruim da revista foi a edição número 100 que acabamos de ver no outro dia. Achei legal fazerem esse tipo de coisa, de contar a história dos videogames, mas talvez fosse melhor lançar uma edição separada só para isso, em vez de usar justamente a edição número 100, coisa que acontece só uma vez. Mas pensando bem, depois do número 100 eles começaram uma nova fase que deixaram de ser quinzenais e passaram para mensal. E aí deu que foi um mês inteiro sem saber das notícias que aconteceram por aí. Imagino que isso tenha a ver com as mudanças na diretoria e eles devem ter mudado o pessoal, a redação, e aí ficaram sem tempo de fazer a revista como faziam todo mês. Daí vamos contar a história dos videogames, mas aí passaram um mês inteiro sem as notícias mais recentes. Mas vai saber também o que foi que aconteceu. Vamos continuar com essa história aqui. Notícias desse tempo. A Ubisoft vai lançar Prince of Persia: The Sands of Time, um recomeço para a série. Vai chegar no final do ano. O GameCube vai receber um Metal Gear Solid. Será um remake do primeiro jogo ou uma nova versão do segundo? Vamos ter que esperar para ver no que vai dar isso. Não vamos ter que esperar não. Eu esqueço, nós já estamos no futuro. O que lançaram foi um remake do primeiro jogo com os gráficos e a jogabilidade do 2. Acabou que a notícia estava certa. Aproveitando o embalo da notícia, já falaram também que a Konami mudou a sua marca. Levou um tempo para se acostumar com essa que eles fizeram depois de tantos anos com aquela do tempo dos 16 bits. Aquelas bandeirinhas eram clássicas. Ao lado tem um anúncio daquele primeiro desenho do Star Wars que passou no Cartoon Network, o Guerras Clônicas. Esse aí é um que eu gosto e também odeio. Aquela primeira parte que os episódios eram de 3 minutos era muito ruim. Só ficou bom mesmo quando chegou a segunda que a ação começou e era desenho mesmo. A próxima notícia eu falo pra vocês que deu medo até. Driver 3 chega em 2004 e logo depois vai chegar o filme dele.
vai ser dirigido pelo mesmo Zé Ruela do Resident Evil e do Mortal Kombat, Paul Anderson. Essa notícia ficou no ar por um tempo e aí passou para depois que ele fizesse aquela outra obra-prima, o Alien vs Predador. Mas para sorte de todo mundo, esse projeto foi pro limbo. Driver já teve problemas demais só pro terceiro jogo. Falando em problemas, na próxima página tem um bem grande, Enter the Matrix, o super esperado jogo da série que já falei tudo o que tinha para falar lá no episódio 46. Espero não ter esquecido de colocar o link aqui na tela e na descrição do episódio. Vamos em frente que a próxima história é sobre as Lan Houses, coisa que virou mania no Brasil inteiro e realmente gostaria de poder falar sobre a reportagem. Mas na hora que sair do básico, que são os computadores em rede, jogatina, Counter-Strike, o caramba, o que tenho que falar foi o que eu vi da realidade de Belém, muito diferente disso que eles mostram aqui. A Lan House de mais alto nível e mais cara que cheguei aí mal tinha água e refrigerante para vender. O que tinha de diferente mesmo nessa foi que tinha mais jogos para as pessoas ignorarem. O pessoal só queria saber de Counter-Strike mesmo. Tinha lá FIFA, GP4, Battlefield, Warcraft, Ragnarok. Tinha Diablo 2, Medal of Honor. Mas só pra ter mesmo. O pessoal só queria saber do Counter-Strike, não tem jeito. O outro problema é que os jogos eram todos piratas e não dava pra entrar na internet com quase nenhum deles. Então era o mesmo que nada. Quando essas lan houses maiores começaram a fechar e a onda dos jogos passou, ainda ficou o serviço de usar os computadores para digitar, imprimir, navegar. E depois vieram Orkut, Fotolog e bate-papo e jovens que os pais não prestavam atenção. E voltou aquele papo de que o problema era a lan house, não era o jovem que estava sem supervisão. Não sei como é a lei quanto a isso exatamente, mas em Belém, quando já estava no ponto que qualquer lugar com 2 computadores já era uma lan house, o pessoal começou a pegar no pé de todo mundo. Começaram a fechar lugar à torto e à direito por qualquer motivo. Deu que só ficou aberto por mais tempo quem botava a lan house como parte de um estabelecimento maior que fosse outra coisa. E é assim que a maioria está funcionando até hoje. Não está muito de acordo com o que tem na revista, mas tá aí uma história. E no final dessa parte tem umas palavras sobre o lançamento do Counter-Strike Condition Zero. Sequência que era mais voltada para um jogador contra bots, mas o multiplayer estava lá também. Mas eu acho que ninguém gostou dessa porque nunca passei perto de um computador que estivesse com esse negócio instalado. Realmente esse Counter-Strike aqui só ouvi falar. E olha que nesse tempo a galera se matava no 1.6. Se bem que ainda tem gente que joga o 1.6 até hoje. Não deixa de ser curioso. Na próxima página tem a matéria da capa, o futuro de Final Fantasy, que também foi tratado no episódio 46 e que tá tudo lá. O link tá aí, mas assistam depois que acabar com essa história de hoje. Vamos pular direto nos previews, porque a próxima matéria gostaria de mostrar, mas é constrangedor. São 4 páginas com um monte de coisa sobre um jogo épico, StarCraft Ghost, aquele que nunca foi lançado. É por isso que nós vamos direto para os previews. Vamos ver Silent Hill 3, cada vez mais assustador e impressionante. Lá embaixo, mais terror, Resident Evil Outbreak, o jogo online que não era MMO e nem nada disso. Era uma correria pela sobrevivência que teve uma sequência depois. Na outra página tem mais Capcom e é Onimusha em dose dupla. Blade Warriors, o de luta que nas fotos parecia Soul Calibur, mas na hora do jogo tava mais pra Smash Bros. E ao seu lado, o terceiro, que mesmo não sendo tão bom quanto os 2 primeiros, ainda era excelente. Chamou a atenção pela participação do ator Jean Reno como o outro personagem que controlamos. Inventaram essa de que a história foi para a França, pro presente, chamaram o ator que quando precisam de um cara francês marcante é com ele mesmo. Ele ter nascido no Marrocos é mesmo só um detalhe aqui. O próximo, F-Zero GX, a velha guarda de volta. E quem diria que a Nintendo um dia entregaria um dos seus filhos nas mãos da SEGA? Uma coisa certa é que esse tempo, quando se tratava de velocidade, a SEGA tinha gente que entendia muito bem disso. E poucas vezes na vida vi um acerto tão grande quanto o F-Zero GX. Lembrando que teve também a versão AX no arcade. Voltou o jogo com as velocidades de 3 dígitos que conhecemos e ainda estava na cabeça da galera a versão do Nintendo 64. Que era um jogo rápido e rodava a 60 frames por segundo, mas sacrificou os gráficos para conseguir isso. Mas agora não. São 128 bits em alto estilo, com tudo o que se tem direito. E que gráficos, como ficaram bons esses gráficos.
Esse jogo aqui é daqueles recomendados sem fazer perguntas. Lá embaixo nós vamos ver um que complementa um assunto do episódio de ontem. Medal of Honor Rising Sun, continuação do Frontline. Esse jogo começa com o ataque a Pearl Harbor, que é uma cena inesquecível também, e depois ele segue com a campanha do Pacífico. Ficou bom, mas ainda é muito parecido com o anterior. Aquele estilo de jogo começava a mostrar alguns sinais de cansaço. Na outra página tem corrida em 2 rodas, MotoGP 2. Acho que foi esse que eu comprei pro PC numa banca de revista na época. E é tão bom quanto os melhores simuladores de Fórmula 1. A cada ano essa foi uma série que melhorou de forma absurda, e digo que isso aconteceu porque ao longo dos anos a marca mudava de mãos. MotoGP já foi da THQ, da Namco, que é esse que vemos aqui, e também já foi da Capcom. Enquanto ainda é assunto, temos aqui embaixo o Midtown Madness 3. Corrida maluca da Microsoft que saiu para o Xbox, dessa vez não foi para o PC. O 2 foi um absurdo de divertido e se o 3 melhorou tudo aquilo, então é um jogo imperdível. Tem corridas normais e coisa de direção livre, são uma coisa animal, um jogo muito bom mesmo. A próxima coisa a ser vista aqui são os detonados. Primeiro o Pokémon Ruby e Safira, Game Boy Advance, que não joguei, não sei nada sobre, então nós vamos até o próximo, que é o Tenchu 3, que na verdade não teve número, se chamou Wrath of Heaven, para o PlayStation 2. Se o Onimusha vai levar os samurais para o futuro, por que os ninjas também não podem ir? Agora são 3, Ayami e Hikimaru, que voltam dos outros jogos, e o Tenchu, que é o novo. Jogo animal também, vale a pena pegar a qualquer hora. Depois dessa, vejam só. As melhores imagens do surf brasileiro e esse cara quase com um cofrinho aparecendo. Por pouco essa não foi a última imagem da trajetória da Ação Games até que chegou a próxima edição. Essa daí já veremos como foi depois de um breve intervalo comercial. Sonic が新しい仲間テイルスを連れて帰ってきた。前作を超えたスケールとアクションで息もつかせぬ面白さ。超ハラハラ超ドキドキの超音速アクションソニック・ザ・ヘッジホッグ2 Welcome to Sonic Land メガドライブから世界へ向けて。E voltamos aqui com a outra edição que, diferente da primeira, eles colocaram o mês do lançamento. Novembro, número 2003-2. Uma porrada de previews. Castlevania é o melhor jogo do PlayStation 2 e qual 128 bits deve ser comprado? Essa é, por coincidência, a primeira parada do dia. A tabela com prós e contras de cada um. O PlayStation 2, que podemos ver aqui, saiu na frente com a quantidade de jogos que já existem. Tem também a sua rede online, que pra nós foi como se nem estivesse lá. Tentar entrar online com um videogame destravado era banimento na mesma hora, e também pouca gente ligou pra isso. Tem ainda uma vantagem não escrita que não tem como negar que não aconteceu, que foi a sua pirataria, que logo se encontrou, mais ou menos por essa época. Como desvantagem, tem os poucos jogos que são originais por causa de tanta série que está ganhando sequência, e também o seu hardware é o mais fraco entre os três. E é nessa hora que vemos a diferença que faz. Tem uma equipe que usa o cérebro e sabe o que faz com aquele material, e também uma que pega e só faz. Dão um exemplo do jogo do Turok, que é um jogo feião mesmo, só que no lado positivo podemos falar do Gran Turismo 3, que foi lançado quase junto com o PlayStation 2 e fez miséria com aqueles gráficos. O GameCube tem como vantagens as franquias, que são da Nintendo, e os lançamentos do fim de ano, que são os melhores, de acordo com eles aqui. 13 realmente é um jogo muito bom, e tem o Senhor dos Anéis, que também ficou muito bom. Eu só não sei porque eles falaram desse jogo das Tartarugas Ninja, porque nesse tempo nenhum dos jogos que lançaram deles prestou. E tem um detalhe também, que esses jogos não foram exclusivos do Cube. Não tem muito sentido colocá-lo como vantagem. Diria que a verdadeira, que realmente é um negócio que faz uma diferença, é o acessório Game Boy Player, que aí podemos jogar Game Boy na TV, pode ser o antigo, o colorido ou o Advance. Como desvantagem, é o que tem menos jogos. Ainda mais os que foram lançados no Brasil, que foi ainda menos, e acrescento ainda o seu preço. O Xbox tem como maior vantagem de todas a rede Xbox Live, que mediante uma pequena taxa dá para usar até hoje todas as suas funções.
E também jogar online, que praticamente todos os jogos que lançavam eles colocavam multiplayer. Outro é o seu disco rígido, que na época tinha uma quantidade que podíamos dizer que era infinita para poder salvar as coisas. E tem também a sua pirataria, que dava para colocar emuladores e as suas próprias músicas para ouvir como a trilha sonora dos jogos. Isso desde que ele permitisse, claro. Não eram todos que dava para fazer isso. Como desvantagem, poucos dos seus jogos eram de sucesso e a Electronic Arts se recusava a lançar os seus. O Dreamcast sofreu muito com isso, e se foi verdade que eles boicotaram a Microsoft, isso mudou pouco tempo depois e os jogos começaram a sair. O resultado final é que o PlayStation 2 e o Xbox têm potencial 4 e o GameCube levou um 3, novo sistema de contagem. A escolha mesmo fica a cargo do jogador que já sabe o que fazer. E ainda tem aqui uma dica para antes de se decidir. Cadastre-se num fórum de videogame tipo o All Jogos, que tem muita gente lá que vão te ajudar a escolher um videogame. E daqui a alguns anos vão inventar um site chamado YouTube, que dá para assistir vídeos online. E também vai aparecer lá depois um programa que fala de revistas e seus episódios vão aparecer lá no fórum também. Mas se tu tá assistindo no fórum, devia dizer que é aí ou é aqui. É uma dessas coisas. Quando falaram de fóruns aqui mesmo, pensei que eles iam recomendar o fórum Break Games, que eu participava por esse tempo. Tinham pessoas legais por lá que também poderiam ajudar, mas toda semana o servidor caía e quando voltava o fórum estava zerado. Tinha que cadastrar também tudo de novo. Eram bons tempos esses. Na próxima página vamos encontrar o jogo da capa. Preview de Castlevania Lament of Innocence, o Lamento da Inocência. A promessa de ser 3D que presta e procuraram ir muito longe com ele. Para tanto, a história coloca esse jogo como a origem de tudo, quando a família Belmont se meteu com a maldição do Drácula e o chicote Vampire Killer. Isso foi no ano de 1094, século XI. A primeira coisa é que se trata de aventura com coisas de RPG, como era a tendência de lançar em jogos dessa época. Eu jogava um pouco a cada dia. Sua ação e aventura 3D também foi contra a maré e colocou a câmera fixa, nada de virar a tela para lá e para cá como todo mundo fazia. Isso era mais um artifício para mostrar como cada videogame fazia os seus gráficos. Ainda tem muita gente que fala até hoje que câmera fixa, gráficos 2D e outras coisas é limitação e não opção de design. Mas para essas pessoas não adianta explicar e desenhar. Isso pode ter até atrapalhado o jogo até certo ponto. Aí tu dá start e, como alguns podem ter pensado, já deve ter levantado alguma comparação com o God of War, que ainda nem tinham lançado, mas não estava lá ainda. O negócio tem mesmo cheio de Castlevania e nada mais. Aqui existem chicotes com poderes diferentes e as armas secundárias também podem ser misturadas com outros itens que aí vão ganhar outros poderes. E mais tipos de ataque vão aparecer depois e vai ter para mais de 30 diferentes até chegar lá no final. Outros dois personagens também vão aparecer depois e eles vão fazer companhia a Leon Belmont nessa aventura 3D que realmente prestou e funcionou muito bem depois do que conseguiram cometer com aqueles dois do Nintendo 64. Depois do preview tem mais uma parte aqui de Castlevania com uma linha cronológica dos jogos que coloca esse aqui como o primeiro e na cola já vem do Game Boy e depois Nintendo e assim por diante. Vai até o Area of Sorrow do Game Boy Advance. Esse aí acontece durante o ano de 1999. Essa é mesmo uma briga que está correndo para se tornar milenar. E é como se fala por aqui, com Castlevania não tem erro. Pelo menos na maioria das vezes. Esse aqui foi um acerto. Vamos lá com os previews que eles continuam. Na verdade, a revista toda é só de previews. Aquele sistema de nota mesmo é expectativa, então vamos eliminar isso a partir desse momento agora. São muitos previews, então vamos começar logo. O primeiro é Sonic Heroes, aventura com a turma do Sonic. Nós vamos lá, escolhemos um time de 3 e lutamos contra a ameaça do Orochi. Não. Esse aqui é uma aventura que cada um tem a sua função. Trabalho em equipe mesmo. Os times são Sonic, Tails e Knuckles, que são os heróis. Shadow, Rouge e Omega, eles são os vilões. Rose, Big e Queen são os fofos e tem o Espio, Vector e Charme. Eles vêm lá do Chaotix, o jogo do 32X que também tentaram fazer o jogo em equipe, mas não deu muito certo. O próximo de fofo não tem nada. Manhunt no PlayStation 2. Polêmico, violento, tudo que não presta foi colocado na sua capa. Jogamos com um condenado que é liberado por alguém que te joga dentro de um reality show que tu é a caça e aí começa a matança. Tem variadas armas e cada uma tem variadas formas de matar o oponente.
Talvez a mais violenta seja a que menos se suspeita, um singelo saco de lixo. Não que o caco de vidro não tenha lá o seu charme, só que cada pessoa é uma pessoa e cada um tem o seu favorito. Teve uma sequência ainda mais polêmica que passou por uma censura que não fez diferença nenhuma, para ser sincero. Lançado também para PC e é muito recomendado. Para todos os sistemas, Beyond Good and Evil, aventura com a repórter fotográfica Jade que virou cult. Até hoje o mundo espera por uma continuação. É uma produção logo da Ubisoft, que quando se trata de continuar, eles só sabem falar sim, continua, mais uma versão. Ele foi relançado em HD por aí, mas foi só também. O pessoal tem que abrir uma exceção para jogo que já deu o que tinha que dar e também os que merecem de verdade uma continuação. Esse aqui é um deles. Mais outro aqui. Esse devia ser interessante, mas ficou muito ruim. MTV Celebrity Deathmatch, baseado numa série da MTV muito legal que eles colocavam celebridades para lutar e tudo era feito de massinha. Por esse tempo, eu acho que ele só passava mesmo na MTV Latina para nós aqui. Não sei se em algum momento a brasileira passou, mas eu lembro de assistir na MTV Latina. No começo era muito legal mesmo. Colocavam famosos que podiam ser cantores, atores, bandas, figuras históricas que estão vivas ou mortas, personagens de filme ou de desenho, ou o que quer que fosse para uma briga até a morte sem regras. Como falei ainda agora, o seriado era ótimo nas primeiras temporadas, até que começou a ser focado só em frases de efeito que faziam piadas sobre os famosos no ringue. Coisa do tipo quem era drogado, quem teve uma carreira fracassada, quem tinha falido, coisa desse tipo. Não é à toa que se pegar o elenco que está aqui no jogo e tirar umas 5 pessoas que realmente são famosas e conseguiram fazer alguma coisa da sua vida, só vai sobrar gente que só mesmo americano conhece. Aqui no Brasil, por exemplo, zoamos muito o Cigano Igor e tem um monte de subcelebridade que tem mais fama por serem uns inúteis, só sabem fazer barraco na televisão e de repente aparecem em todos os sites de fofoca. É gente que tá nesse nível mesmo. E o jogo ficou muito ruim mesmo. Esqueça que viu ele por aqui, mas o seriado lá no começo é muito bom mesmo, esse sim recomendo que assistam alguns episódios. Game Boy Advance agora. Boktai, jogo que ficou famoso porque ele trazia um sensor no cartucho que captava a luz do sol, e isso servia para energizar o personagem de algum jeito. É uma invenção do Kojima lá do Metal Gear, então já viram que o cara não ia fazer qualquer coisa. Claro que tem alguns lugares do planeta que não serviriam muito bem para poder jogar Boktai, mas mesmo sem poder usar isso, continua um jogo muito bom no geral. Ao seu lado nós vamos ver o novo capítulo do Tony Hawk, é o Underground. Novo início para a série, que no quarto jogo mudou seu esquema para mundo aberto, e aqui ele largou os números. Agora tem um modo história que o jogador cria um skatista que começa na sua casa e vai atrás de fama e fortuna. E é modo história mesmo, conversar com pessoas, missões, andar pelas fases, tem exploração a pé, dá para segurar o skate debaixo dos braços e andar por aí. Foi mesmo aquele momento ponto de virada. Esse aqui foi bem recebido por causa das suas novidades e depois do segundo, que foi quando entrou a turma do Jackass, e as novidades passaram a ser pouca coisa, que não faziam muita diferença, a série começou a rolar ladeira abaixo dentro de um barril, descontrolado. Se fosse de skate, eles conseguiriam se safar, mas não foi assim. E aí, nessa hora, a Activision, que fazia, começou a dar mais atenção para Call of Duty. E aí foi ele que passou a ter jogo lançado todo ano. Falando em Underground, vai chegar aí também o Need for Speed de nome igual. Também uma virada na série que precisava mesmo de algumas novidades, depois de tantos anos ainda no velho esquema de corrida de carrões. Agora a coisa era tunagem, comprar um carro e as peças e modificar o seu gosto. As corridas acontecem numa cidade durante a noite e em vários pontos, em várias ruas diferentes. Acaba que com o tempo vira um fator decisivo conhecer a cidade, conhecer os lugares e saber os caminhos e as curvas e os atalhos. Aqui no primeiro nós vimos bem o começo desse estilo de corrida, então dá para deixar passar que são só 4 carros na pista e que a dificuldade aumenta em certos momentos, que tu vai correr muito a mesma corrida até aprender como é que faz para passar dela. Vai jogar uma vez, vai falhar, vai começar de novo, vai repetir o processo e aí vai passar para outra corrida.
Uma coisa que não dá pra perdoar mesmo, isso aqui no primeiro, em quase todos os jogos que vieram depois, é a hegemonia do Nissan Skyline. Por mais que o foco do jogo seja a tunagem, fazer um carro bonito, só dá mesmo pra ganhar as corridas se for jogando com esse maldito carro. Isso é um problema grave mesmo, porque foi assim no Underground, Underground 2 e todos os outros que vieram depois. Só que aí eu chego agora no Gran Turismo, 1000 carros para escolher e 200 são Nissan Skyline. Tem até os modelos da Idade da Pedra e os que tinham motor a vapor. E o pior, são os melhores carros, só dá para ganhar e zerar e avançar no jogo se for correndo com eles. Isso aí já perdeu a graça. Chega de corrida. PlayStation 2 agora. Jet Li Rise to Honor, porrada de rua com Jet Li em polígonos e texturas. Ele assinou o jogo, deu a voz, fez a captura de movimento, é praticamente ele. Não é baseado em nenhum filme especial, aqui juntaram o melhor dos seus filmes de porrada e foi um ótimo trabalho. Trouxe aquele estilo de controle que os golpes estão no direcional analógico direito, basta mover para uma direção e o golpe apropriado vai sair. O próximo também é a luta e é um pouco feio ele. Falei um pouco lá no especial de jogos cancelados, mas foi pouco. O nome é Backyard Wrestling, ou luta livre de fundo de quintal. Isso foi decorrente de uma onda de luta livre amadora do final do outro milênio e começo desse que estamos, em que os caras filmavam as lutas e botavam na internet. Só que era uma pequena odisseia encontrar esses vídeos na conexão de escada e se tu não tivesse um antivírus bom, era bom nem começar. Vieram na cola deles o Banfight, que outros caras pagavam mendigos para brigar e filmar, e chegaram a lançar alguns aqui no Brasil. O nome era Violência Urbana. Mas esse aqui dos mendigos se trata de uma outra coisa que não tem nada a ver e não tem graça. E também vieram depois outros realities que nem vale a pena citar porque eles ainda são mais baixaria. Coisa que eles pegavam presidiários e tal. Aqui na luta livre amadora se trata mesmo de gente burra, porque eles queriam ser a WWE, na época a WWF, com aquela parada dos lutadores fantasiados, nomes bonitos, cinturão de título. E claro, as lutas são combinadas, só que os lutadores fazem aquelas paradas de torcer o braço, voadora com as duas pernas, bater com cadeira, pedaço de pau, garrafa, tudo de verdade. As lutas acabam e os caras estão lá no chão se rebatendo. Tá com o osso quebrado, tá com o ombro fora do lugar, tem um caco de vidro socado na cabeça, perdeu o dente, o rosto tá todo sujo de sangue, essas coisas, e é tudo de verdade. Eles avisam, não tente fazer isso em casa, eles vão lá, fazem. Acabou que alguém assistiu a esses vídeos e achou uma boa ideia fazer um jogo. E é fácil explicar porque o jogo não deu muito certo. Quem é que vai querer jogar se essas lutas nunca pararam de acontecer? Dá pra achar facilmente um vídeo de 99, de 2000 e também vídeo filmado ontem, em 2014. Tá tudo aqui no YouTube. E sendo franco com vocês, poucos desses vídeos eram engraçados em 2003 e eu vi os vídeos de 2014 e nenhum é engraçado hoje. Só é triste mesmo ver aquilo. Se for pra ver gente burra se batendo, é melhor assistir Jackass, que pelo menos eles sabem o que estão fazendo. Vamos ver aqui os dois próximos, que esses têm um pouco de história. Por essa época começaram a chegar os primeiros jogos de uma parceria entre a Nintendo e a Capcom, que acertou de lançar alguns exclusivos que ficaram nessa condição por um tempo e depois acabaram lançados para outros sistemas. Um deles foi PN03 que vemos aqui. Diz a lenda que lá nos estúdios o seu nome provisório era isso, Produto número 3, o terceiro jogo do contrato. Aí o tempo passou, não acharam um nome e ele foi lançado assim mesmo. Se trata de tiro em terceira pessoa que jogamos com essa mulher que se chama Vanessa Schneider. E em todos os movimentos, e quando ela fica parada também, parece que ela está dançando. Os gráficos estão muito bonitos, mas isso se perde quando vamos mais longe e notamos que fica só nisso de atira, desvia e vai de um lugar para outro, que todas as salas são iguais. Não foi por acaso que esse daqui não foi lançado também para outros sistemas. O outro jogo é o Beautiful Joe. Esse sim também saiu no PlayStation 2 um tempão depois. O Joe aqui é um herói que tem o poder de mexer com o tempo, mas com aquelas funções de assistir filme. Acelerar a câmera lenta, voltar o filme, dar pause, essas coisas.
O jogo é ação com muita pancadaria e referências a filmes. E como fala o seu título, é mesmo muito bonito de se ver. Fizeram aqui também um trabalho muito bom nos gráficos, que são em 3D com jogabilidade 2D e tudo em cel shading. Esse sim ficou um jogão e a sua sequência também vale uma jogada. Lançamento duplo também para Metal Gear. Twin Snakes, o remake do 1 no GameCube, que parece que foi feito em cima da engine do 2, e o Snake Eater, o terceiro. Esse vai chegar no PlayStation 2. Ainda tem tempo até esse chegar, mas sempre é bom quando falam dele. Fazia parecer que o lançamento já ia acontecer logo logo. E o último aqui é o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Hack and Slash que ficou tão épico quanto o filme. Procuraram fazer uma experiência que estamos numa cena do filme e aí tem uma fusão para os gráficos do jogo. E aí várias vezes eu vi acontecer de que o cara tava com o controle na mão, ficou olhando para a tela esperando o jogo começar e já tinha começado. Eles fizeram mesmo muito bem o seu serviço. Existe um sistema de experiência para comprar golpes e habilidades novas que serão muito bem-vindas quando chegar os momentos que o jogo fica mais difícil. Mas entenda difícil como uma coisa boa. Na hora que tudo estiver desbloqueado, coisa que vai demorar, aí vai dar para jogar com qualquer personagem, qualquer fase, e vão aparecer como missões, umas batalhas que são realmente difíceis, mais do que as fases normais do jogo. E tudo isso vai garantir a diversão por muito tempo. Esse jogo parece que tem replay infinito praticamente. Disponível nos 128 bits e PC e bem que podia ter um relançamento por agora. Recomendado e também recomendo que jogue o que lançaram antes das Duas Torres. Esse sim é difícil, mas em excesso, só que não menos divertido. E aí com essa, chegamos ao final do episódio de hoje, que atrasou em cima da hora, depois que eu achei um erro na edição, quando o vídeo já estava postado, só esperando clicar em OK para ele ser liberado. Mas saiu. E acabou. Também é o final do especial A Semana em Ação e o final da terceira temporada de História Revista. Essa sim deu para cansar. Nós ainda teremos um vídeo de considerações finais sobre esse ano que passou, que não vai entrar no ar hoje, nem amanhã. Vamos dar mais uns dias para que mais leitores possam vir e assistir ao final da temporada, e aí sim vamos liberar esse vídeo. Fique de olho lá no Twitter e no Facebook para poder pegar o link que vai aparecer na hora que ele ficar pronto, e também deixa aí a sua curtida, comentário e clicada nos links enquanto está por aqui, afinal. Agora, como sempre, muito obrigado por vir aqui nos sintonizar novamente. Um feliz ano novo, um abraço a todos e até a próxima.